Boa tarde a todos. Hoje a gente dá início ao terceiro roteiro desse quarto bimestre, que é essa atividade aqui que vai do dia 23 ao dia 27 de novembro. Essas são as habilidades que a gente vai trabalhar: utilizar e interpretar diferentes escalas de tempo para situar e descrever transformações antrópicas responsáveis pelas alterações climáticas globais. Associar os padrões de desenvolvimento econômico e social, maneira a realizar o controle preventivo de situações de riscos naturais, identificar a finalidade de um texto. Então vamos lá. O termo sociedade de consumo refere-se à importância que o consumo tem ganhado na formação e fortalecimento de nossas identidades e na construção das relações sociais. Assim, o nível de estilo de consumo se torna a principal fonte de identidade cultural, de participação na vida coletiva, de aceitação de um grupo e de distinção com os demais. Podemos chamar de consumismo a expansão da cultura do ter, em detrimento da cultura do ser. Eu não vou ler o texto todo, mas vocês vão ter e vocês podem acabar de ler. Como as novas tecnologias podem contribuir com o processo de redução, de degradação do meio ambiente. Aí vocês vão pensar, mas estava falando aqui de cultura, identidade cultural e vem falar de degradação do meio ambiente. O que provoca a degradação desse meio ambiente? O que provoca a degradação da natureza? Não é o consumo em si, pois nós precisamos do consumo. É impossível para nós vivermos sem consumir. Né? A gente precisa se vestir, a gente precisa comer, a gente precisa beber. Então, a questão não é o consumo. A questão é o fato de consumir aquilo que nós não precisamos. Consumir em excesso. Para nós, pobres mortais, falar em consumir em excesso é algo meio né, estranho falar, pois o nosso alcance de consumo é bem menor do que o alcance de consumo de pessoas mais ricas, mais abastadas. No entanto, a gente acaba consumindo e contribuindo com um processo que aumenta essa degradação. A gente pode falar, por exemplo, de objetos. Antigamente, era comum, e eu, por exemplo, eu tinha na minha casa, uma TV, por exemplo, durar 15, 20 anos. Hoje as TVs elas não duram 10 anos. Por quê? Porque existe um padrão de consumo, existe uma obsolescência programada, os produtos são feitos para não durar, para que as pessoas continuem comprando. Eu dei o exemplo da TV, porque dá exemplo, mas a gente pode dar o exemplo do aparelho celular também, que acontece da mesma forma. Só que como é um produto relativamente novo na história da humanidade, a gente não consegue dar exemplos mais concretos. Mas todo mundo, todos vocês têm um celular e vocês já devem ter percebido que depois de uns 2 anos o celular ele vai ficando cada vez mais lento, até que você se enche e vai lá e acaba trocando pelo simples fato dele estar lento. Né? E a gente já fica de olho nos próximos lançamentos e acaba comprando de maneira que muitas vezes nós não podemos arcar com aquilo, mas acabamos nos esforçando, né, para ter um produto um pouco melhor. E todo esse produto ele acaba indo que ele acaba indo para um lixo. Poucos componentes dele são reciclados, e esse processo de extrair novos componentes para a produção de novos, e isso acaba agredindo muito o meio ambiente, além desses lixos tecnológicos que formam toneladas e toneladas em vários países.
De acordo com o texto, como a sociedade de consumo pode ser definida? Como você está inserido nela? Vocês já perceberam como existe uma padronização do consumo? Então eu explico. A gente vê hoje, eu entro aí nas redes sociais, eu vejo assim vários jovens, comprou um tênis da Nike, vai lá e tira foto, ostenta. Comprou um óculos da Oakley, vai lá, tira foto, ostenta. Então é como se as pessoas acabassem meio se padronizando. Se todos quisessem ser da mesma maneira, ou se um grupo social quisesse ser igual ao outro. Até exemplos assim, aqueles que se acham diferentes, vamos colocar aí, hoje eu vejo uma tribo do K-pop. Então muitos querem se vestir como esses artistas acabam se vestindo. E então a sociedade, pelo consumo, acaba definindo as suas características. Poucos têm um estilo próprio que não envolve essa questão do ter, né? Não sei se vocês conseguem entender. As pessoas não querem simplesmente ser, as pessoas querem ter. Ah, eu quero ter o óculos que fulano está usando, eu quero ter aquele tênis que apareceu na novela, eu quero ter aquela blusa que está na moda. Então é isso que as pessoas acabam pensando e esse ter acaba definindo um padrão social. Qual a diferença entre os termos consumo e consumismo? Consumo e consumismo a diferença basicamente é o que? O consumo implica em aquilo que eu preciso, aquilo que eu não posso viver sem. Eu posso de repente até diminuir a quantidade daquilo que eu consumo. Consumismo está muito ligado a esse consumir mais aquilo que você precisa, de você se enquadrar em determinados padrões, simplesmente para se enquadrar dentro de uma lógica de sistema. Então, quando vocês lerem o texto, vocês vão acabar entendendo isso. A gente tem muito a relação de séculos anteriores. Você vê a relação antes do período mercantilista. Então as pessoas produziam as suas roupas, né, desde o processo de extrair a lã dos animais. Então as pessoas faziam assim, um conjunto de roupa anualmente, dois, porque era aquilo que elas precisavam para sobreviver. É aquilo que elas consumiam. A partir do período mercantilista, das grandes navegações e acentuando a partir do processo da Revolução Industrial, esse padrão de consumo muda. As pessoas começam a acumular coisas. Hoje, até coisas que para nós são banais, a gente pensa assim, eu tenho 10 calças. Será que você precisa realmente de 10 calças? Antigamente as pessoas viviam com duas, né? Então tinham duas, uma furou, eu vou comprar uma para substituir ela. E as pessoas conseguiam viver assim, né? Então se consumia menos, se devastava menos. Então você vai produzir roupas, por exemplo, dando exemplo de roupas. Você precisa de algodão. Para você plantar algodão, você precisa de área para plantar algodão. Então, várias áreas de floresta são derrubadas para que você possa, para que os produtores possam plantar algodão, para que você possa vestir a sua roupa. Aí vocês falarem, vamos acabar com o algodão, vamos parar de usar roupa. Não, a questão não é só essa. A gente pega hoje 80% da soja que é produzida no Brasil, ela vai para a China. Por que ela vai para a China? Porque essa soja que é produzida aqui, ela é utilizada, ela vira ração lá na China. Então ela é utilizada para tratar de porcos lá, na criação de porcos. Por quê? Porque eles são uma mão de obra imensa, de mais de 1 bilhão de pessoas, e eles precisam ser alimentados para que eles possam trabalhar, possam produzir produtos de qualidade, dependendo do produto de qualidade duvidosa, para que a gente possa comprar esses produtos dele. Então
essa área que é produzida soja era uma área que podia ser utilizada para plantar outros alimentos, né? Era uma área que muitas vezes poderia ter uma área de floresta e acaba sendo destruído por conta disso. Então é todo um ciclo produtivo impulsionado aí pelo consumismo. Qualquer coisa eu estou aqui, vocês podem perguntar.